O seu site de mistérios e curiosidades. acrediteonão.com. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Se uma rocha de apenas 10 km atingisse o nosso belo mundo azul, seria o fim para cada um de nós. E como impedir a colisão de um asteroide com a Terra? O que dizem os cientistas? Acredite ou não, 10 maneiras de parar um asteroide assassino. Existem, de fato, muitas maneiras diferentes de impedir uma rocha espacial de atingir nosso planeta. 10. Bombas neles. Esta abordagem envolve atirar uma ogiva nuclear em um asteroide que se aproxima. Há apenas um problema. Uma batida direta de um grande objeto somente pode dividi-lo em vários pedaços menores. Se lembra do impacto profundo? A melhor opção poderia ser a de detonar uma ogiva perto do asteroide, deixando o calor da explosão queimar um lado da rocha. Como o material da superfície evapora, o asteroide iria acelerar na direção oposta, apenas o suficiente para dirigi-lo para longe da Terra. Isso com sorte. 9. Jogando sinuca com os asteroides. Se você já jogou sinuca, então você sabe o que é energia cinética, que é a energia possuída por qualquer objeto em movimento. A energia cinética da bola branca é transferida para outras bolas em cima da mesa quando são atingidas. Os astrônomos acreditam que o mesmo princípio poderia desviar um asteroide da Terra. Neste caso, a bola é uma nave espacial não tripulada semelhante à sonda usada na missão Deep Impact da NASA. A massa da nave Deep Impact era de apenas 370 kg, mas ela estava se movendo muito rápido, 10 km por segundo. Seria como bater uma bala de canhão em alta velocidade em uma bala. 8. Atirando fótons num asteroide. A energia eletromagnética produzida pelo Sol aplica pressão a qualquer objeto no sistema solar. A radiação solar poderia ser uma fonte de propulsão para foguetes. Coloque algumas velas em uma nave espacial, deixe-as pegar alguns raios e a nave vai gradualmente ganhando velocidade à medida que os fótons transferem seu impulso para a vela. Supondo que você tenha algum tempo, décadas no caso, você poderia prender algumas velas solares em um asteroide e orientar a pedra para longe da Terra. Outra opção seria envolver o asteroide em folha ou revesti-lo com pintura altamente reflexiva, e teria o mesmo efeito de uma vela solar. 7. Transformar o asteroide em uma chaleira. Os astrônomos consideram estacionar uma sonda não tripulada em órbita em torno da rocha. Em seguida, apontar um laser na superfície do objeto. Como o laser aquece o substrato rochoso, o vapor e outros gases vão entrar em erupção em jatos velozes. Com isso, o asteroide será como uma chaleira e irá mover-se centímetro por centímetro fora do seu curso original. 6. Convidar um asteroide para um passeio de trator. Cada objeto no universo, até mesmo algo tão pequeno como um inseto, tem gravidade. E quanto mais perto os objetos estão, maior a atração gravitacional. Uma sonda através do sistema solar obedece os mesmos princípios, exercendo uma força gravitacional diretamente proporcional à sua massa e inversamente proporcional à distância entre ela e um outro objeto. Agora, em comparação com um asteroide, que pode ter a massa do Monte Everest, uma nave espacial é bastante insignificante, mas a sua gravidade ainda pode fazer as coisas acontecerem. Durante um período de 15 anos ou mais, essa ligação quase infinitesimal poderia desviar a órbita do asteroide apenas o suficiente para proteger a Terra de uma cotovelada. 5. Empurrar o planetoide. Eis como funciona. Primeiro, você constrói uma nave espacial com motores de plasma poderosos e uma série de painéis de radiadores para dissipar o calor dos reatores nucleares a bordo. Depois que você foi alertado de uma ameaça, você lança a nave e voa para o asteroide.
Então você solta o rebocador espacial perto da superfície rochosa e anexa a embarcação usando várias armas segmentadas. Finalmente, você pisa fundo no acelerador e começa um empurrão lento e suave. Se tudo ocorrer bem, depois de 15 a 20 anos empurrando, você vai desviá-lo apenas o suficiente para evitar uma catástrofe. 4. Arremessar algumas bolas. Você já viu aquelas máquinas de arremesso de bolas de beisebol? Não seria ótimo se pudesse configurar uma máquina de arremesso em um asteroide? Tão louco quanto parece, os astrônomos têm uma ideia de fazer exatamente isso. Eles chamam a sua máquina de um drive de massa. Mas funciona da mesma maneira. Ela apanha rochas da superfície de um asteroide e as arremessa para o espaço. Com cada lance, a máquina aplica uma força na rocha, mas a rocha, graças à lei de ação e reação de Newton, aplica uma força de volta para a máquina e ao asteroide. Joga algumas centenas de milhares de rochas e você vai realmente mudar a órbita do asteroide. 3. Jogar espirobol com o asteroide. Esta é a ideia. Prenda uma extremidade de uma corda a um asteroide e a outra a um peso enorme conhecido como um lastro. O lastro funciona como uma âncora, mudando o centro da gravidade do asteroide de desvio e a sua trajetória ao longo de 20 a 50 anos, dependendo do tamanho da rocha a ser movida e o peso do lastro. Estima-se que a corda teria de ter entre 1.000 a 100.000 quilômetros de comprimento. 2. Aumentar o seu tempo de reação. Quando se trata de asteroides, precisamos de tempo. Felizmente, medidas estão sendo tomadas para vigiar e detectar objetos próximos da Terra, ou NEOs. As pesquisas da NASA contam com poderosos telescópios repetidamente fazendo a varredura de grandes áreas do céu. Em março de 2012, esses telescópios tinham descoberto 8.818 objetos próximos da Terra. Quase 850 desses NEOs eram asteroides com um diâmetro de aproximadamente 1 km ou maior. Quase 1.300 foram rotulados como asteroides potencialmente perigosos. Agora, se você está propenso a entrar em pânico, lembre-se que a palavra-chave é potencialmente. Nem toda rocha espacial que faz uma aproximação da Terra vai fazer um impacto. Ainda assim, é um número preocupante, especialmente quando você percebe que o sistema solar provavelmente contém centenas de milhares ou mesmo milhões de asteroides. Quantos nós simplesmente não vimos? E quantos vão passar despercebidos até que seja tarde demais? 1. Prepare-se para o pior. Se nenhuma tentativa funcionou, temos que nos preparar para o pior. Claramente, os astrônomos iriam tentar identificar o local de impacto de modo que os locais fossem totalmente evacuados, e os governos tentariam construir bunkers subterrâneos, lojas de alimentos e água, coletar espécies de animais e vegetais e escorar a economia mundial, infraestruturas sociais e de aplicação da lei. O impacto de um asteroide menor, digamos, cerca de 300 metros de largura, poderia devastar uma região do tamanho de uma pequena nação. Mas uma pedra maior que 1 km de largura poderia afetar o mundo inteiro. Uma rocha maior do que 3 km iria acabar com a civilização. Tsunamis, tempestades de fogo e terremotos podem causar danos adicionais. De qualquer maneira, impacto no mar ou terra. Funcionários do governo podem ter apenas dias ou horas para evacuar áreas densamente povoadas. Milhões de vidas provavelmente seriam perdidas. E é isso. Fiquem tranquilos. Por enquanto estamos fora de perigo e nossa vizinhança espacial está sendo bem monitorada. Se você gostou do vídeo, clique no joinha para nos ajudar e se inscreva no canal. Pessoal, até a próxima!